Hoje a nossa conversa aqui na Universidade de São Paulo com os alunos da disciplina de agronegócios foi sobre planejamento estratégico de cadeias agroindustriais. É um método que nós desenvolvemos faz tempo aqui e que foi usado em diversos lugares do mundo para olhar uma cadeia produtiva do agro daqui 5, 10 anos, baseado nas oportunidades, ameaças, projetos estratégicos, enfim. E bem a calhar no dia de hoje foi análise de cenários, alteração das variáveis macroambientais e como que essas interferem na questão do planejamento das cadeias produtivas. Então, basicamente, o que muda das variáveis influenciando no ambiente de negócios do agro brasileiro e mundial. Então, uma cadeia agroindustrial é o setor de insumos, a produção, né, os fazendeiros, a indústria processadora, o elo distribuidor e o consumidor. E quais são as variáveis que impactam o andamento, né, a demanda e outros dessa cadeia produtiva? Elas são chamadas de macroambientais e o resumo é PEST. Por que PEST? Porque o primeiro é o ambiente político-legal, ou seja, institucional, as regras do jogo que mudam, né, questão de protecionismo, taxação e todas essas coisas. O segundo é o ambiente econômico, que vem da demanda, e o ambiente natural, riscos da natureza. Então, crescimento mundial, urbanização, todas as coisas que interferem no consumo sob a ótica econômica. O terceiro, sociocultural, né? Então o comportamento das pessoas, a mudança comportamental impactando a cadeia. E o quarto é o tecnológico, inovações e outros que possam também interferir nessa cadeia. E, coincidentemente, o maior impacto hoje é o coronavírus e como que esse pode interferir no agronegócio. Então, pulando para cá, o que nós tivemos é que o coronavírus é uma alteração do ambiente natural, né, que está naquela variável E da peste, trazendo alterações brutais, alterações como talvez nunca tenhamos visto, né, o que aconteceu nos últimos 20 dias, 30 dias no agronegócio brasileiro e mundial, com a alteração do coronavírus e do petróleo, foi algo que eu não lembro na minha carreira de ter visto uma mudança de cenário tão grande para algumas oportunidades e para outros setores graves ameaças, né? Então essa mudança do ambiente natural traz mudança no ambiente político-legal, regras que foram colocadas, no ambiente econômico e no ambiente sociocultural. Então quais seriam essas, né? O resumo que nós fizemos hoje aqui. No ambiente político-legal, você tem diversas que vocês podem acompanhar aqui junto comigo. Restrições à liberdade e à movimentação, que traz um impacto negativo. Interrupção das cadeias de produção e distribuição. Em muitos lugares prejudicou a produção e vai prejudicar a distribuição pelos bloqueios que foram colocados. Alteração de canais. Com a proibição de funcionamento de aglomerações, diminui o consumo em restaurantes, em eventos e muda para supermercados e sistemas de delivery. Tudo isso devido à mudança das regras do jogo, né? Podemos ter também um plano de incentivo às economias, né, que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa e deve acontecer também no Brasil. Isso pode trazer um impacto positivo. Proibição do comércio de produtos exóticos, como o que aconteceu lá na China, a questão de morcego, de cobra e outras coisas que a gente viu ao longo desse período, pode levar a um consumo maior das carnes tradicionais, sendo um impacto positivo. Restrições levando à queda do consumo por gôndolas vazias. Estamos sendo surpreendidos com fotos da Europa e até dos Estados Unidos com esvaziamento de supermercados, postergando o consumo e colocando restrições aí nas populações. Isso é negativo. Lógico, aumento de gastos dos governos com saúde, que é algo natural nesse período grave que nós estamos vivenciando, e uma crise política no Brasil, né, que está exacerbada aí esses dias e pode atrapalhar a questão das reformas importantes, né? Por outro lado, pode ser que essa situação toda da crise mundial acelere as reformas e é por essa avenida que eu gostaria que andasse. Então isso aqui do ambiente político legal. Voltando a lembrar, o ambiente natural, o vírus, espalhando pelo mundo, trouxe alterações graves no ambiente político legal, ambiente econômico e no sociocultural.
No econômico, menor crescimento do PIB mundial e brasileiro. Uma pena, porque um ano que tinha tudo para ser excelente, foi enfiado o pé no freio e nós vamos pagar caro pelas consequências do menor crescimento mundial e do Brasil também. Menores taxas de juros, né? Vai haver um estímulo à economia e para quem está endividado, para a agricultura, isso não deixa de ser positivo. Desvalorização do real, como está sendo acompanhada fortemente aí nesses dias, para o setor exportador é positivo. Crise de confiança, negativo. Fuga de capitais, negativo. Vimos o que aconteceu aí com a Bolsa de Valores, né? Grave impacto no setor de serviços. Esse ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Desde companhias aéreas, agências de turismo, né, hotéis, entretenimento, restaurantes. É um setor que vai precisar, para que a sociedade olhe bem pelo dano que começou a acontecer e ainda vai a depender do tempo em que isso tudo durar. Menores fluxos, menor uso de energia, petróleo em queda, né, e preços menores e custos melhores para a produção para o agro brasileiro. Então a queda de preço do petróleo, agravada com o menor consumo de petróleo pelas características acima, leva a um custo menor do diesel e menor de produção para a agricultura brasileira. Negativo, desvalorização dos ativos, encarecimento dos insumos em dólar, né, principalmente aqueles que são importados pela agricultura brasileira, que vem da China, fertilizantes e outros, fretes mais baratos, esse é um ponto positivo do ambiente econômico dessa crise toda que está colocada, e também as margens fluem do petróleo, dos países produtores de petróleo, das empresas petrolíferas ao agro, transferindo renda de um para o outro. Então essa seria a parte econômica. A última, do ambiente sociocultural. O que essa crise do coronavírus pode impactar em mudanças e que isso vai alterar um pouco as regras do jogo, né, no nosso agronegócio. Vai ter com certeza um aumento de consumo no lar, né, então vai migrar o consumo de restaurantes para consumo em casa, comportamento de consumo em casa, mais interação com a família, né, e menos na questão coletiva, então os núcleos voltando a se reunir e eventualmente ensinar a cozinhar vai ser um entretenimento nesse período mais recluso aí das famílias, né, a cultura das refeições, algum movimento de estocagem de alimentos, aumentando o consumo, né, isso é muito importante que seja monitorado de perto pela Associação Brasileira de Supermercados, pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, para não deixar faltar, mas no mundo está acontecendo isso. Medo de ir aos pontos de venda, então essa é uma preocupação também do ambiente sociocultural. Busca por produtos mais seguros, né, em momentos de crise há um comportamento em direção àquilo que é mais seguro. Pressão maior e uso maior da higiene, seja no preparo como produtos ligados à higiene, então aqueles do agro que tem a cadeia da higiene no final tendem a se beneficiar, como álcool gel e outros produtos, papel, né, lenços de limpeza e outras coisas para o setor de papel e celulose, né? Aprendizagem do à distância. Todo mundo está sendo forçado a entrar no à distância, então essa aprendizagem pode vir para ficar e alterar o nosso comportamento futuro, desde reuniões de empresas até uma série de decisões tomadas à distância, aulas, nós aqui também vamos ter que migrar para o à distância, são pontos que podem trazer uma alteração comportamental permanente, né, e não voltar ao que era antes. E uma coisa que eu confio muito é que essa crise vai aumentar o engajamento das pessoas, vai aumentar o coletivismo da sociedade para que a gente supere esse problema, esteja treinado para superar novos problemas quando eles aparecerem. Eu confio muito na criatividade do ser humano, na capacidade nossa aglutinadora, e essas duas características serão estimuladas nesse momento de crise. É um dia triste, porque essa é a última aula presencial. A partir de amanhã a Universidade de São Paulo fecha também, e nós vamos bolar outras maneiras de fazer o conteúdo chegar aos alunos, e a primeira vez, né, essa universidade que tem tantas histórias aí de paralisação por questões políticas, por questões econômicas,
É a primeira vez que nós temos que paralisar por um grave problema sanitário, né, de infecção aí mundial. Não deixa de ser triste. Vamos ver como é que nós voltamos aí no futuro. Então essa foi a síntese da variável macroambiental do coronavírus impactando o planejamento aí das cadeias produtivas.